galera do Papo de Atleticano, estamos aí mais uma vez com muito orgulho nesse sucesso que já está se transformando na web, o Papo de Atleticano. E hoje, minha gente, para terminar bem 2014, trazemos a diretoria do Clube Atlético Paranaense na pessoa do Mauro Osman, nosso diretor de marketing e comunicação. Vamos bater um papo hoje com o Mauro Osman, é importante para o atleticano que está acompanhando o Papo de Atleticano desde o início dessa nossa empreitada, terminar a temporada de 2014, que na minha opinião foi uma temporada bacana, conversando com a diretoria do Atlético. Então, se vocês me permitem, eu vou começar já com o Mauro, dando as boas-vindas ao Papo de Atleticano. E obrigado, Mauro, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço vocês aí, pessoal. Estou me sentindo em casa aqui, né? A gente gosta de estar no meio da torcida. Eu, apesar de ser hoje há muitos anos já profissional da área de futebol, mas eu nasci dentro do Atlético, né? Eu sou um atleticano de... Agora saiu um livro, né, sobre os primeiros sócios, então tá lá o nome dos meus dois avós, dos dois lados. Então não tem jeito de errar. Não tem como avô falar. da mãe, avô do pai. Né? E é legal a gente ter um diretor e é torcedor do Clube Atlético Paranaense. Então eu nasci praticamente dentro do clube e depois acabei indo para essa área profissional de marketing. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, o Dinho, todo o pessoal aí da Fanática. Beleza. Vamos aí, vamos bater papo. Vamos bater papo. Vou começar então na ponta esquerda, com o meu amigo Rick Martin. Já, em off nós já estava comentando sobre o apelido, o Mauro já estava indagando aqui, Rick Martin. Não dá nada. Ei, Rick, falando sério. Conversa com o Mauro, faça a pergunta, o que você quer falar com o Mauro? Não, primeiro, de antemão, já agradecer a presença do Mauro aí, já teve alguns contatos aí, né, pela torcida, né? A gente já falou um pouco aí de clube ali, um pouco em off ali, mas já perguntar o que o atleticano espera. Acho que a pergunta que todos querem fazer vai ser a oportunidade, vou ter eu de fazer. De qual é o planejamento do clube para o ano que vem no que diz respeito ao futebol. Falando em contratação, qual que é a estratégia do clube? A gente sabe que a realidade não é trocar o elenco inteiro, até porque também não tem necessidade, a gente sabe da qualidade de quem está aí, dos que renovaram, mas a nível daqueles caras experientes, aqueles caras que vão agregar para a gente ter um time forte no ano que vem. O que o clube projeta, o que a diretoria, o que o departamento de futebol fala sobre isso? Bom, isso aí tá nas páginas, tá o presidente mesmo nessa última reunião do conselho deixou isso bem claro. É um ano que nós vamos investir, que o clube vai investir mais no futebol. A gente já está aí com o pessoal que está lá no dia a dia do futebol, Márcio Lara, Rafael Andrade, o próprio presidente, na busca de pelo menos uns 4, 5 reforços de um nível melhor, para que a gente possa buscar. Título é uma coisa difícil de se prometer. Você sabe que o presidente usa uma comparação muito bacana, né, para você entender a dificuldade que é um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro, como campeonato brasileiro, ele começou em 71, Verdade. com o primeiro título do Atlético Mineiro. Então são 43 campeonatos. Quem perdeu menos, perdeu 37. É uma boa essa. Então é muito difícil o campeonato brasileiro. Não tem, nos outros lugares os times ganham 20, 15. O brasileiro é o próprio Cruzeiro, que ganhou 2 agora, mas ganhou o primeiro. Né? Tem 3 nessa nova era de 71. Então não dá para prometer que você vai ganhar título, que você vai disputar, mas para que o clube fique mais forte, então vocês podem esperar que o clube vai investir mais em futebol. A arena acabou, você não tem mais o ano passado. E o que nós fizemos nesses últimos anos foi até muito bom. Nós recebemos o clube na segunda divisão e todo mundo dizia que a gente não ia subir, né? Todo mundo menos nós. Aqui. Menos nós, pode falar. Todo mundo os inimigos. Lá de lá. Que era time de terceira, a gente subiu. Aí começou 2013, que o estádio não ia ficar pronto, que não ia ter Copa, que o time ia cair. O time foi terceiro do Brasil, decidiu uma Copa do Brasil que nunca tinha feito. O estádio ficou pronto. Agora a gente entra em 2014, o time ia cair de novo, porque era muito inexperiente. Acabamos em 8º, que era mais ou menos o planejamento. Jogamos no meio da tabela. Jogamos fora da baixada ainda. Além disso, eu vi o Binho falando esses dias sobre isso no programa deles lá na rádio. Então esse ano a gente vai poder, pelo menos,
tentar chegar mais longe, beliscar alguma coisa melhor. Até porque, né, Nick Martin, a gente tem na cabeça o título mundial, né? Falta 8 anos, falta 8 anos. É uma promessa. Nós estamos Eu contando acho, aqui. eu acho que a expectativa do atleticano realista, aquele cara que acompanha o clube, que vive o clube, ela é bem essa, que a gente tenha 4, 5 contratações pontuais. Na verdade a gente já esperava isso há 2, 3 anos atrás, mas a gente sabe tudo isso que o que vocês acabaram de falar, que é o que o clube passou, né? Por tudo isso que o clube passou. Mas o que a gente espera não é uma mudança radical, não é 10, 12 Base nós temos, não a é um base Cruzeiro, nós até porque nós temos. Como é que você vai falar em substituir o Nathanael? Como é que você vai falar em tirar os 2 zagueiros? Acabou de renovar com o Gustavo, todo mundo... O goleiro, unanimidade, o goleiro. Vai tirar o David. Então, o que a gente espera é isso, porque talvez se nós tivéssemos uma condição, o clube tivesse uma condição de ter 4, 5 contratações pontuais o ano passado, nós não teríamos perdido Não, com a Copa do certeza, Brasil. é que não deu pra fazer. Não, ano passado até a gente foi bem, né? É que daí você chega na decisão. A decisão é decisão. Mas a decisão, eu digo o seguinte, eu sempre que- digo o seguinte, não dá pra dizer que a diretoria do Atlético não preparou o Atlético Preparou, em condições é que de daí, preparar, na não hora é do jogo, é preparar, coisa- Mauro, às vezes não é contratar só os jogadores mais famosos. Exatamente. Preparar é fazer o que o Atlético fez, a questão de metodologia, de planejamento. O Atlético fez o que ninguém fez, que foi treinar 3 meses. Exatamente. Que foi dar uma Vamos alicerce. repetir a valorização da base. Hoje mesmo a gente está num dia feliz, né? Nos classificamos aí para a semifinal. Se vocês olharem ali, tem 4, 5 meninos que... Não, dispensa comentário. Número 10, só dá um pouco, E, só cara, dá- se não Copa ali, formar, quem não formar não vai aguentar o tranco. Porque o futebol brasileiro não é o Atlético Paranaense. O futebol brasileiro não tem grana para comprar jogador já pronto. Tem que formar, tem que formar, tem que formar. E você não pode jogar fora. O que o Atlético quer fazer com a receita da arena, todo esse sacrifício que foi feito para construir todo esse projeto maravilhoso, é fazer dinheiro para fazer futebol. A arena é meio, não é fim. Fim do Atlético Paranaense Futebol. é futebol. Aquilo ali é fazer grana para fazer bola. É isso que a gente não tem piscina, não temos sauna, nós temos um estádio para fazer receita, porque tem loja, vai ter evento, e daí fazer futebol. Daqui a pouco Então, a gente- esse ano vai dar para investir um pouco mais, vamos fazer algumas contratações, o pessoal está trabalhando nisso, e daqui para frente é bola. Nosso Daqui a negócio é pouco, bola. daqui a pouco a gente até vai falar sobre essa história de como a que pé anda a questão de aproveitar a baixada para fazer dinheiro. O Mauro é a área certa para falar isso pra Aí gente. eu conheço um pouco mais. Exatamente, mas o Geiger quer fazer uma pergunta, né, Geiger? Não, o senhor falou que já está correndo atrás dos outros jogadores aí, dos jogadores. Eu ia perguntar pro senhor qual jogador e em quais posições. Eu não vou falar que eu não sei. Só, Que essa não é a minha área, eu só sei depois que está pronto, que daí a comunicação anuncia. Se você ficar espalhando para tudo quanto é lado, Atrapalha, né? atrapalha, porque isso aí virou um meio desgraçado. Você já chega num menino hoje de 14 anos, o cara já tem 35 procurador, 18 fundo, você não consegue. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu sobre aquele time que o Atlético montou, que foi campeão em 2001. Eu não sei se a gente conseguiria montar um time daquele agora. Porque hoje quando você vai lá no Maranhão buscar um Kleber Pereira, o Kleber Pereira já tem 4, o Kleber Pereira da época, já tem 4 procuradores, já tem um fundo, já tem não sei o quê, a maneira o de montar agora é Gabiru. outra, né? E outra coisa, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, um jogador vamos dizer, ainda não famoso, não jogava nos grandes times. Você não conseguia jogar num mas Corinthians, não tem num como Gabiru. saber, né, se o cara vai dar certo aqui. Né? Hoje ele Contrata o já cara chega lá, e já mas sabe se joga, vai dar certo. porque está muito difícil. Então os grandes clubes também estão indo buscar as revelações desconhecidas. Quando o Paulinho e o Ralf estrearam no Corinthians, eles saíram do Bragantino direto para o Corinthians e viraram titular. Por isso que Há eu, 10, 12 anos atrás, jamais eles seriam. por isso que eu, particularmente, aprovo essa política que o Atlético faz de revelação dos jogadores dentro do próprio CT. Uma pergunta, por favor. Então, tem uma pergunta para o Mauro, é o seguinte, vou agradecer a presença do Mauro aí, e ver outros jogadores que estão voltando, né, que é o Marcão, lá, aquela íngua, né, para mim é íngua, tá vindo também, né, tá vindo o Pablo, tá vindo o Bruno Mineiro, o Bruno Furlan, né, o pessoal tá vindo voltando. Vai ser aproveitado deles, o Wayne? Olha, eu vou te dizer, é muito de ouvir falar, de participar das reuniões, a gente tem, mas eu acho que os que vão ficar mesmo são os mais jovens, né? O Edgar Júnior, O Alisson, né, o Alisson, que é um jogador que foi, daí acabou, mas eu não acredito que jogadores como
Marcão. Bruno Mineiro. Esse Marcão. Não, o Bruno Mineiro também chora, né, cara? Chora. Eu sei. Então eu acredito que os mais novos... Por que o Edgar Júnior foi emprestado? Porque você tinha o Marcelo, você tinha ainda Coutinho, o Coutinho, Moral. tinha o Everton, Everton, né? que estava jogando, né? E tinha o Cléo, que veio para ter um pouquinho mais de experiência. Você não ia ter espaço para o Edgar. Aí o Joinville, que é um time sério, um pessoal, eles são administrados por gente séria, pagaram direitinho, porque não adianta você emprestar jogador para não receber, o cara nem comer, come direito. Aí o clube tem que ferrar. Daí o clube se ferra. Então daí ele foi lá, foi utilizado, né? Foi bem, foi considerado um dos melhores jogadores da Série Ganhou B. cancha. Tem 20 anos, cara, tem que jogar agora. Vem, Falar, Mauro, o nosso hein? amigo Sérgio perguntando se o Botelho vai ficar aí também. Não acredito. Pode uma água também não dá, né? Outra cachaçinha. Eu moro num departamento que as perguntas nossas é tudo no futebol e eu moro no Marcos. Não, mas eu- ninguém vai perguntar nada Eu do não Marcos. fujo Mas de ele sabe mais que nós. Mas agora Isso é verdade. inevitável, o Mauro já está enquadrado aí, não tem jeito, não tem mais saída. Me fala uma coisa, Mauro, a gente escuta a galera falando que o clube vai com o Sub-20, que é esse pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, que Sub-23. se classificou, né? Pra jogar o estadual. Outra hora diz que vai pegar os repatriados, mais um ou outro e vai montar. Qual que é realmente a A estratégia para o filosofia Paranaense? é a mesma. Vai continuar então. Vai continuar com o Sub-23, colocando a meninada que está subindo para jogar, para pegar cancha. E qual é a diferença de você disputar um campeonato paranaense? É que tem cobrança, é a torcida pegando no pé, e isso ajuda a formar também. Atletiba lá no Chico. É Atletiba, no Chiqueiro, Vai dar cancha. lá naquela maravilha daquele arena. E o estádio, e o treinador vai ser do Não, primeiro? isso o pessoal tá vendo. Tá vendo ainda? Tá vendo como é que vai ser. Acho que o Marcão vai ganhar o... E pegar essa molecada para eles pegarem no tranco, e daí você já tem Copa do Brasil em fevereiro. Aí o time está preparadão. E daí você vai mais nós vamos repetir de novo a excursão para a Europa. O time vai para a Europa novamente. Mas vai ganhar o bi da Marbella ou não? Mas vou ganhar qualquer coisa. Tem que ganhar. Mas isso pega, isso dá experiência. O pessoal todo. Só que se você olhar no ranking lá, tá lá. O Atlético está em Os 10 maiores 10 clubes do tá os 10 Brasil. maiores, inclusive o torneio de Barbera consta como Não, mas um você torneio falou- internacional. Eu acho que Ele falou em ranking, né? Ele falou em ranking. O último ranking da CBF agora é divulgado, recente, em 2014, o Atlético aparece já na primeira página. Acho que pela primeira vez, inclusive, pela primeira vez na história do clube, ele aparece na primeira página em 10º lugar no ranking nacional, passando alguns clubes que as pessoas chamam de grandes, que o Atlético já... Cara, o que Isso nós vocês estamos falando de têm ranking. O que não vocês é? têm que conseguir. Primeiro, a gente tem que ser metido. O resto é o resto. O Atlético não sabe esse elite. Porque o Atlético saiu fora da A gente tenta ser humilde, mas o Atlético O não que tem. nós fizemos nesses últimos 20 anos, o que o projeto do presidente Petralha fez nesses últimos anos foi virar a vida. Eu vou contar uma história para vocês que eu já contei 800 vezes, acho que até já contei por mim. Antes de eu ser profissional dessa área, eu trabalhava em outras coisas, mas eu sempre estive próximo do Atlético. Em 1990, o Fleury era o vice-presidente do Atlético e o Farinhaque era o presidente. E o Fleury me pediu para dar uma mão. Pô, Mauro, precisamos lá dar uma ajuda, não sei o quê. Eu disse, bom, o que vocês precisam? Ah, precisamos de material esportivo. O time não tem material esportivo. Cara, 90 são 24 anos. Isso para a vida empresarial é ontem. Isso para a nossa vida é muito tempo, 24 anos. Mas para a vida de uma empresa, como é o Atlético, de um clube de futebol, não é nada. Tem 90 anos. 90, daí eu disse, pô, mas como assim, não tem material esportivo? Não, porque a gente não tem contrato. Aí tinha um roupeiro, eu não lembro o nome do rapaz. Eu disse, bom, deixa eu ir ver lá o que tem. Aí desci no porão embaixo do ginásio, aquele ginásio que foi demolido. Quando eu fui abrir o armário que ele me disse que tinha, eu já fiquei com a porta do armário na mão. Porque as dobradiças estavam tudo enferrujadas. Eu lembro como se fosse ontem, eu não estou mentindo. Tinha um calção e uma meia. Isso era janeiro de 90, o campeonato ia começar. O Atlético, há 24 anos atrás, não tinha camisa para vestir para começar o campeonato de 1990. Tá Eu outro fui mundo, falar né? com o seu Antônio Cancela, dono da Janjão. Eles deram um uniforme para o Atlético, de presente para o Atlético poder entrar no campeonato. Depois veio a drible, né? Mas não Não, tinha daí muito veio a que rua. jogava no salão, mas não tinha nem pros piadas base, imagina. Não tinha nada. o piada do Então, a cara profissional. transformação que o clube sofreu nesses últimos 20 anos, de
ser o que é, de ter o estádio que tem, de ter o CT que tem, de ter... Isso aí é uma coisa que o atleticano tem que ter orgulho. Porque nós estávamos muito atrás. Mas você sabe, sabe Nós estávamos muito atrás deles. Mas sabe Infelizmente. o que mais incomoda o atleticano, Mauro? Porque... E ainda ganhamos o título. É isso que eu ia falar, a gente não deixou de fazer campo. Exatamente. A gente ganhou o título brasileiro. Pois é, mas o que acontece com o atleticano mais jovem, e eu tenho um filho de 15 anos e eu falo por ele, é que a gente se estruturou para ser um time como nós somos hoje e como nós vamos ser no futuro. Eu acredito no projeto, eu sou muito criticado por isso, mas eu acredito muito no projeto do presidente. E não tenho o porquê, intenção nenhuma de acreditar. Acredito porque eu confio nele e que ele nunca descumpriu. Mas o que incomoda realmente esse atleticano mais jovem é nós não ganharmos título regional. Porque queira ou não queira, os caras ficaram ganharam 4, 5 anos. Se você falar com qualquer um desses caras que são atleticanos, É muito cara difícil se incomoda explicar de ser isso. campeão paranaense. Porque para nós é muito melhor você investir na base e fazer os meninos ganhar do que ganhar o título paranaense. O título paranaense não Eu também não acho, vale mas mais o nada. sentimento do Mas Porque é que o cara só pensa esse nele. negócio não vale nada, é complicado, mano. Porque torcida você vê vale. os caras lá, assim, você gosta de ver os caras Mas festejando lá. um dia depois já esqueceram. Ah, não, e sim, estão mas metendo pau. O que é título? O que é título? Eu lá no programa da Banda B lá tem o Coxa Branca chato, que fica querendo falar de título estadual, e daí de repente ele fala, não, nós temos que classificar para Libertadores. Aí eu falo assim, classificar para Libertadores é muito mais título, você não levanta taça, lógico, mas é muito mais título do que ganhar o Campeonato Não, Estadual. mas não é só isso. É São que qualquer um são quer. certas coisas que você tem que fazer, que você precisa fazer para chegar no objetivo maior. Sim, mas é que eu tô falando... Então, às vezes, abrir mão disso, Sim. entende? Além do Vale que, vale mais a pena. filosoficamente, o Atlético Paranaense é contra o campeonato estadual. Lógico. Então você não pode valorizar uma coisa. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Do jeito que a gente tá, uma dessa até ganhou o regional. Não, mas eu acredito, eu ia falar justamente isso. O ano passado a gente bateu na trave. Se nós ano Perdemos passado, pro campeão, Londrina. se nós ano passado Do jeito que tivéssemos a baixada, aí A piazada talvez se os caras fortalecesse falam- na reta final. aí tem uns caras- não, Sem mas estádio, tudo. Aí tem uns caras que falaram, não, mas como? Você tá falando isso, mas a gente nas semifinais, a gente já meteu 4 no Londrina aqui e nós perdemos a classificação lá. Mas nós já teríamos nos classificado muito melhor se nós tivéssemos a baixada. Então, de repente, não teria disputado. Nós nos classificamos em oitavo na fase de classificação. Exatamente. Nós não Pegamos iríamos o disputar a vaga Paraná com a Londrina lá, entende? Então, o que vocês, Então, eu acho que o que isso a era torcida, Algum timão. o que a torcida tem que entender é que tem certas coisas que você precisa fazer, porque elas são necessárias dentro de um planejamento, de um bem maior. É estratégia. Eu não gosto de usar isso, mas é que nesse momento é até importante usar. Vamos usar o exemplo do nosso concorrente. Até não do principal. O Paraná Clube. O Paraná Clube, quando ele foi montado, lá, acho que ano que foi fundado? Paraná, nosso concorrente quebrou nossas pernas. 90 anos. 90 por aí. 89, foi. Era pro Paraná Clube ser o maior clube do Brasil. Tinha um patrimônio maravilhoso, não sei o quê. Eles ficaram investindo em ganhar 5, 6 campeonatos paranaenses. Valorizaram o título estadual. O que aconteceu com o Paraná Clube? Bolha, uma bolha. Não tem mais patrimônio, estão perdendo, cada dia eles perdem, eles têm que vender para pagar, porque não teve um projeto, não foi. É muito difícil você às vezes bater de frente. É mais fácil você, não, vamos investir, vamos ganhar 3, 4 campeonatos paranaenses. Mas é pra enganar. É para enganar. O Curitiba, o time lá do Pingamijo, ele usa o campeonato estadual como uma muleta, nada mais que isso. Então quer dizer, ele se mata, ganha o estadual. Claro que é bom, você E- gosta. Em 98, quando Sempre é bom comemorar. foi o primeiro título da Era Petralha, foi em 98. Naquele momento era importante ganhar o Campeonato Paranaense. Depois veio 2000, 2002, porque você estava... Mas você diz, sempre é bom ganhar, mas é por isso que eu citei vaga em Libertadores da América. Porque aí eu tô falando de futebol. Senão as pessoas vão ficar começando a falar assim, só fala de estádio, sem treinamento, é isso que o Atlético não fala. Não, classificar para Libertadores é futebol. O Atlético classificou para Libertadores. Isso é muito melhor do que ganhar o título estadual. Mas, É isso que eu digo. O Atlético sem ganhou. essa estrutura, você vai ganhar de vez em quando. O projeto todo é você se solidificar, você ter o estádio que tem e a partir de agora você começar a investir mais em futebol. Para ir ganhando, não todo ano, porque, repetindo, é difícil ganhar
Brasil, porque os times são muito iguais, mas você ganha um ano, ganha no outro, daí fica 3 sem ganhar, depois ganha Mas desde que o 3. Atlético jogou sua primeira Libertadores, Gaga, que foi em 2000, nós estamos em 2014, ou seja, são 14 anos. Em 14 anos o Atlético jogou 4 Libertadores da América. Então tá num Se você, ritmo. a estatística, ela é pro bem e pro mal. Então vocês têm que entender o seguinte, até 1995, foi o ano da virada. O Atlético foi fundado em 24, então em 95 ele tinha 71 anos. Depois daquele Atletiba. Qual era a história esportiva do Atlético? Títulos estaduais. 16 títulos estaduais. Nada mais. Era isso. De 95 pra cá, ganhamos 6 estaduais, um brasileiro da B, um brasileiro da A, 4 Libertadores, um vice do brasileiro e ainda E um vice construímos da o Libertadores. estádio, CT. Cara, é muita coisa. Ganhamos uma seletiva que Sim. ela é muito parecida com a Copa do Brasil. Exatamente. Muito parecida não, eu acho que pelos confrontos nossos, A ela é- seletiva para Libertadores, o Atlético eliminou, rapidinho lembrando o torcedor rubro-negro, o Atlético eliminou Botafogo, não, é Portuguesa, São Paulo. Portuguesa, eliminou Portuguesa, São Paulo. Coxinha, São Paulo e depois a final com o Cruzeiro. Inter, São Paulo e Cruzeiro. Foi a Cruzeiro única tem um vez, milhão, né? foi a única vez que um time dessa terra ganhou um chamado grande numa final de campeonato. Isso aí. Eu acredito que essa questão do estadual Foi que um jogo- incomoda bastante, vai começar a virar a partir desse próximo ano. Nós vamos ser campeão em cima desses pragas. É que bater os coxa dentro do campo sempre é gostoso, E né? É bom, né? com esse time, porque é importante também, Mauro, porque a gente fala assim de regional, a gente entende tudo isso que é a estratégia do clube, mas se você olhar até para fortalecimento de torcida, eu digo o crescimento dos novos torcedores, daquelas pessoas, daquelas crianças que estão enxergando, o regional é muito importante. Você falou do time lá debaixo do viaduto lá, ele só teve torcida nos 5 anos que eles foram campeões. Isso aí, daí só investiram nisso e viraram o quê? Então Lixo. não, Hoje vai exatamente. começar, né? Mas a gente tem, se a gente é tão superior assim, isso fica. Temos que ganhar com o fica a dica, Sub-23. nós temos que ganhar com o Sub-23. Aí isso sim, aí. aí sim Aí é eu mesmo. concordo. Aí sim É isso mesmo, Aí- temos que ganhar com o Sub-23. Porque aí a gente denigra o campeonato, que é a política do Atlético, no geral, isso sou eu que estou falando, mas é mesmo, né? A política do Atlético não é valorizar tanto o campeonato estadual. E ganhando com o Sub-23, você faz tudo isso numa cajadada só. A gente volta daqui a pouco com o Papo do Atleticano, que a gente vai falar daí do assunto que é a Praia do Mauro, que é o assunto como trazer grana, como fazer a baixada, trazer dinheiro mesmo, para que o Atlético possa, sim, fazer times para ganhar o Campeonato Nacional e disputar a Libertadores um ano sim, outro também, se Deus quiser. Voltamos já.